if I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found, dear, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you. Essa cena aqui que acontece no final de The Last of Us 2, ela tem uma importância tão grande pro jogo em si, que é como se fosse a cereja do bolo, sabe? A coroação de uma jornada linda e trágica. Porque em grande parte do jogo 2, a gente joga com a Ellie em busca de vingança, querendo vingar de todas as formas aquele que foi como um pai pra ela. E a gente começa a ver também os momentos dela com o Joel, ela descobrindo toda a verdade sobre o que ele fez pra salvar a vida dela e acabando com toda a chance de cura do planeta Terra. Ela dizendo que não queria mais ter laços com ele, que eles tinham acabado. E isso é seguido de mais peso ainda quando tu vê que ela foi extremamente dura com o Joel. Mesmo ele tentando se redimir de todas as formas, tentando mostrar que se importa com ela, que ama ela, ele tentou até defender ela daquele cara escroto, e ela foi lá e afastou ele. Ela passou muito do ponto. E quando a gente vê isso, a gente pode somar com uma coisa que pouca gente notou e que deixa tudo ainda pior, que é quando ela entra na casa pra ver as coisas dele. E aí ela vê que ao lado da cama tem uma revista. Mas não é qualquer revista, é uma revista sobre o espaço. Ou seja, ele queria se aproximar dela. Ele tava tentando ter algum assunto em comum pra poder conversar com ela. Ele só queria ter um simples assunto. Ele queria reconquistar a sua filha, entre aspas, de todas as formas possíveis. Então após ver tudo isso, nossa mente parece que dá um estalo e a gente pensa, cara, a Ellie tá com remorso. Ela rejeitou ele, ela se afastou dele. E ainda na última noite deles juntos, olha o que ela fez. Olha o quão ignorante ela foi com quem decidiu escolher ela ao invés do mundo. Eu não tô dizendo que a escolha dele foi certa ou errada, mas que foi tudo por amor. Ele perdeu a Sarah e 20 anos depois teve uma nova chance, um recomeço. O Joel não podia perder outra filha, então ele foi além de todos os limites pra salvar a Ellie, coisa que ele não pôde fazer com a Sarah. E aí após sofrermos toda aquela dor durante toda a história, acompanhando a Ellie se acabando e perdendo literalmente tudo pela vingança, vingança essa que nem foi completa porque ela desistiu no último minuto, e por mais que ela tenha tomado a decisão certa ao deixar a Abby viva, que aquilo não iria trazer o Joel de volta, e por provavelmente ter visto que a Abby se tornou pro leve o que o Joel foi pra ela um dia, foi por se dar conta disso tudo que ela não foi além. Mas só que isso foi tarde demais. Vidas foram perdidas. A sua família foi destruída. E pra piorar, ela perdeu a única coisa que tinha do Joel, a música. O violão que ele ensina ela a tocar. O último laço. O último vínculo. Isso foi embora pela vingança. Após na briga contra a Abby, ela perdeu os dedos e não conseguiu tocar mais. É sério, é muito deprimente tu vê ela tentar tocar a música deles e falhar nas principais partes. É realmente triste demais isso. Só que em meio disso tudo, quando tudo que eu citei tá nos inundando com uma dor insuportável após a gente passar por tudo aquilo, a gente tem uma luz. Uma luz em meio à escuridão. Quando estiver perdido na escuridão, olhe para a luz. Então voltamos pra cena do Joel do começo do vídeo, tocando violão, e ela indo ver ele após a festa. E aí sim, meus amigos, as emoções tomam conta da gente. Parece que após toda essa escuridão que a gente teve, que a gente viveu, veio essa luz, esse flashback específico. A gente vê finalmente que o Joel não morreu achando que ela odiava ele, coisa que a gente pensava até aquele momento, o jogo todo. Ela perdoou ele. Pô, e saber que ela teve esse tempo nos faz sentir algo muito forte. Nós sabemos que pelo menos a Ellie conseguiu falar que perdoava ele.
Do jeito dela, é claro. Mas ela falou. E aí então, ele simplesmente diz que fica feliz com isso e ela vai embora. Eu paro pra pensar nisso, sabe? E eu fico pensando, pô, mal ela sabia que ela nunca mais ia ver o Joe. Sim, ela não iria. Porque tudo que ela viu após aquilo foi um terrível pesadelo. Naquele chão em pedaços, não era mais o Joe. Não era aquele que foi como um pai pra ela. Podia ser tudo, menos ele. Isso realmente é muito triste pensar, sabe? Quando tu para pra pensar o quanto que ele sofreu, o estado que ele ficou, é surreal, tá? É surreal. Mas enfim, a gente podia ir por esse caminho, falar sobre todo o sofrimento, falar sobre isso, sobre as lições que tudo isso nos ensina, falar sobre perdoar, porque amanhã pode ser tarde demais. Ou então falar sobre a Ellie, sobre ela não ter seguido a vingança por remorso de não ter perdoado o Joe em vida, mas sim por outro tipo de remorso. O remorso de não ter tido tempo. De ter ficado alimentando aquela raiva por anos e não ter vivido, não ter aproveitado a companhia dele, aquele que teve com ela pra tudo. Eu entendo que tem coisas que são muito difíceis de perdoar, mas como ela mesma disse pra ele, eu não sei se eu vou conseguir te perdoar, mas eu tô disposta a tentar. Pois é, tentar. Se ela tivesse tentado um pouco antes, ela com certeza teria tido mais tempo com a pessoa mais importante de sua vida. Às vezes a gente fica cego pelo ódio, pela raiva, ou até mesmo pelo ego ferido, e nem tentamos. A pessoa às vezes tá ali dando o seu melhor, se arrependendo de coração, fazendo de tudo pra se redimir, e a gente não quer ver, a gente não quer ouvir. Ou quando a gente ouve, já é tarde demais e o tempo se foi. Mas como eu disse, esse não é o foco do vídeo. O Joe e a Ellie, eles simbolizam tantas coisas, mas eu diria que a maior delas é o recomeço. Recomeço para o Joe, que perdeu tragicamente sua filha, invertendo a ordem natural das coisas, uma dor essa que eu não desejo pra ninguém. E o recomeço da Ellie, que sempre foi deixada, que não teve nenhuma pessoa ao seu lado, que era tratada apenas como uma mera mercadoria. A Ellie foi a luz do Joe, um homem que viveu 20 anos amargurado, sem sentir nada, revivendo constantemente o seu pior pesadelo, que por mais que se passem anos, ainda estava realmente fresco em sua memória, porque é um trauma gigante perder uma filha. Nem imagino o tamanho da dor que é, então não é uma coisa que se apaga com o tempo, é horrível. Porém, a Ellie entrou em sua vida e o tirou da escuridão, fez a vida ganhar cor novamente. Ele diz em um momento de raiva até que ela não é filha dele e que ele não é pai dela, mas a gente sabe que atitudes valem muito mais do que palavras. E somente um pai que ama muito iria escolher sua própria filha ao invés do mundo todo, que iria até o fim, passando pelo inferno e indo contra tudo pra salvar quem mais ama. E a Ellie foi o seu recomeço. E o Joe também foi a luz da Ellie, uma menina sem perspectiva, sem esperança, revoltada com a vida, presa em um ciclo sem fim de abandono e perdas. Todo mundo que ela amava morreu ou deixou ela, todo mundo menos o Joe. Ele entrou na vida dela e a tirou da escuridão, fez sua vida ganhar cor novamente. E de novo, mesmo falando que não queria mais saber do Joe, como eu disse, atitude vale mais do que palavras. E o mesmo que o Joe fez por ela, ela fez pelo Joe. Mergulhou em escuridão, foi ao inferno, acabou com tudo que havia de bom em si por ele. E somente uma filha que ama muito iria escolher o seu próprio pai ao invés do mundo todo. Sim, do mundo todo. Após a partida do Joe, Jackson era o seu mundo. A Dina e o JJ, eles eram seu mundo. E ela desistiu disso tudo pelo Joe. Mesmo que tenha sido da sua forma distorcida pelo trauma e sofrimento, a intenção ainda era essa. Era tudo por ele, por quem ficou ao seu lado mesmo ela sendo tão rude. Mesmo após tudo isso, ele nunca desistiu dela. Ele nunca abandonou ela. O maior medo da Ellie era ficar sozinha, e ele a tirou disso. Ficou ao seu lado. A levou para pessoas maravilhosas e a cercou com todo o amor e proteção que ele podia dar. O Joe não tinha esperanças, ele não tinha perspectiva de vida, só que a Ellie mudou tudo. Ela mudou tudo apenas sendo ela mesma. Olha, é até poético a gente pensar que a Ellie tinha o potencial de curar o mundo e que de certa forma ela conseguiu fazer isso. Ela curou o mundo, ela curou o seu mundo, ela curou o Joe. Eles tiveram uma bela jornada juntos. Jornada essa que é óbvio que não foi perfeita, longe disso, mas foi verdadeira, foi com amor. E Future Days, essa música linda que virou o hino de The Last of Us, essa música consegue definir os dois. É a junção do Joel e da Ellie, é a música deles. E quando o Joel canta e a Ellie ouve atentamente, é como se ela sentisse aquilo na alma, como se ela partilhasse do mesmo sentimento. Se por acaso eu te perdesse, eu com certeza perderia a mim mesmo. Tudo que eu encontrei, querida, eu não encontrei sozinho. Tente, e às vezes você vai conseguir fazer de mim este homem. Todas as minhas peças roubadas, eu não preciso mais delas. Eu acredito, e eu acredito porque eu consigo ver. Nossos dias futuros
Dias de você e eu. Há um tempo, quando eu estava me sentindo quebrado, eu me concentrei em uma oração. Você veio do fundo do oceano. Alguma coisa lá fora, ouviu? Todas as complexidades e os jogos. Ninguém ganha, mas por algum motivo, continuam sendo jogados. Todos os corações despedaçados. Eles podem até morrer, mas dentro de nós, eles continuam vivos. Se você prestar bem atenção, se tiver acompanhado a jornada de ambos, você consegue entender perfeitamente que essa letra é a definição do Joel e da Ellie. E quando é o Joel cantando, é uma confissão. Essa música não foi à toa. É ele sutilmente declarando tudo o que sentia pra Ellie, sobre o quão perdido esteve, o quanto suplicou que finalmente ele tinha achado ela, e que ele só acreditava nisso porque ele podia ver. Era eles ali, e que o passado já não importava mais. Ele estava curado. Óbvio que sempre vai ter a cicatriz da perda da Sarah, mas que a Ellie curou ele. Ela o salvou. Que aquele ciclo de ódio sem fim tinha finalmente acabado. Que ninguém ganha com a vingança, com a perdição, mas que mesmo assim continua o seu caminho de ódio. E que mesmo que quem amamos morra, eles sempre estarão vivos dentro de nós. E se pegarmos a declaração dele, serve de alguma forma também pra Ellie. Ela estava perdida, mas o encontrou. E ela só acredita nisso, que isso realmente aconteceu, porque ela vê ele. Ele tá ali, ele não foi embora. E que tudo isso que ela sofreu já não importava também. Só que a diferença dos dois é que a Ellie ainda não conseguiu completar a música igual o Joel. O Joel, ele se curou e só partiu pelo preço das escolhas dele. Ele matou o pai da Abby, e ela por vingança o matou. Só que a Ellie ainda não se curou. É como se ela tivesse pulado alguns versos da música. Como se tivesse na cena lá que ela tenta tocar violão e não consegue, sabe? E quase que ela ia repetir o erro que levou o Joel a morrer. Só que ela quebrou esse ciclo. E no fim ela entendeu que ninguém ganha com a vingança, com a perdição. Ela tava matando, e mesmo assim ela não ia trazer o Joel de volta. Ela só tava perdendo. Ela tava perdendo e continuando jogando. Igual na música. Ela continuava mais e mais. Então por mais que a gente ache que foi tarde pra ela, porque ela perdeu tudo e tá na escuridão, talvez não seja completamente isso. Ela teria realmente perdido se ela matasse a Abby. Porque eu tenho certeza que o ciclo de ódio não ia ter fim e que ela ia ser a próxima. Não só ela, mas todo mundo que ela ama. Assim como aconteceu com o Joel e como aconteceu com a Abby. A Ellie ia perder a Dina, o JJ, todo mundo que tava próximo. A Abby era pro Lev o que o Joel foi pra Ellie. Eu tenho certeza que a Ellie não ia matar o Lev. Ela ia deixar ele vivo e ele, com certeza, anos depois, ele ia atrás da Ellie. Porém, isso não aconteceu. No momento que ela mais esteve perdida na escuridão, ela teve uma luz. O Joel. A música novamente se faz presente em seus momentos. Você veio do fundo do oceano. Naquele oceano, naquele lugar onde ela tava brigando com a Abby, onde ela tava pronta pra tirar a vida dela e recomeçar novamente o ciclo, o Joel aparece na mente dela. Mas não da forma distorcida e traumática que ela estava acostumada a ver ele, mas da forma certa, o último encontro deles. A imagem dele tocando violão. Porque é aquilo que a música também fala. Eles podem até morrer, mas dentro de nós, continuam vivos. Sim, o Joel sempre vai estar vivo dentro da Ellie. E ele foi mais uma vez a sua luz. A Ellie adquiriu uma visão distorcida das coisas, como eu disse antes. Ela escolheu o Joel e fez tudo pra salvar ele entre muitas aspas. O trauma destruiu a cabeça dela. Ela queria salvar ele em meio ao desespero, mas ela também queria se salvar. Se salvar do seu remorso, da falta de tempo, da ingratidão e de tudo que ela fez para aquele que a guiava, que era a sua luz, o seu vagalume. E após tudo isso, eu tenho certeza que é hora da Ellie orar. Assim como o Joel deve ter orado muito em meio a toda a dor e desespero por causa da Sarah. Assim como diz a música. Mas agora, o seu medo nunca esteve tão presente. A Ellie tá sozinha. Mesmo que Joel viva dentro dela, ela tenha visto de alguma forma isso, ainda falta algo importante. Algo importante que a gente não sabe ainda se vai acontecer num terceiro jogo. A cura. A Ellie ainda tem que se curar. Ela tem que seguir em frente após quebrar esse ciclo de ódio e trilhar o seu próprio caminho. Reencontrar uma nova luz. Sua direção, vencer totalmente a escuridão que habita dentro de si e recuperar o que lhe foi tirado. A sua paz, sua família, o seu mundo com cor novamente. Sentir o mesmo que sentiu ao lembrar do Joel naqueles instantes com a Abby. Mas ter esse sentimento que ela teve ao lembrar do Joel, não só por um momento, mas sim pela vida toda. Ter a completa noção de que ela nunca vai estar sozinha, porque ele sempre vai estar com ela. O Joel, ele morreu fisicamente. Ele morreu sim, mas o seu sacrifício não foi em vão. O seu mundo continua vivo. E com toda certeza, após ter vencido o ciclo de ódio, por mais destruída que esteja, ela vai seguir em frente. Ou melhor ainda, eles vão seguir em frente, seguindo a sua jornada, sobrevivendo nesse mundo hostil, juntos. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa, que enquanto a Ellie estiver viva,
o Joel também vai estar.